Videoaula número 13, técnicas de retórica e oratória para clientes com necessidades especiais. Eu acolho e dou as boas-vindas a você, internauta, que nos acompanha nesse módulo e temos aí um novo tema muito interessante, muito desafiador e, portanto, muito oportuno, porque este público é um público que traz características muito enriquecedoras e que se traduzem em oportunidades também bastante interessantes. Vamos refletir um pouco a respeito das características desse público e, por consequência, darmos condições para que você, como profissional, possa prestar aí os seus serviços com excelência. Já lhe faço uma pergunta inicial para o início das nossas reflexões. O que você entende, como que nós podemos definir e conhecer um público com necessidades especiais? Pode pensar, eu espero um pouquinho. O que é ter uma necessidade especial? Será que todos nós não as temos? Ou seja, quando se fala, em público com necessidades especiais, imaginamos o deficiente visual, ou o deficiente auditivo, ou que tem algum problema na sua cognição, no seu entendimento, ou de deslocamento. Mas eu sou um cliente em potencial com necessidades especiais. Eu tenho a necessidade de utilizar óculos. Então, é uma necessidade. Aonde eu quero chegar com essa conversa? Que todos nós temos necessidades especiais, em maior ou em menor grau. Então, aquela ideia de um público específico, segregado, é uma ideia equivocada, anacrônica, ultrapassada. Todos nós temos as nossas necessidades especiais em decorrência dos nossos perfis. 7 bilhões ou mais de pessoas no mundo inteiro, todos temos necessidades, dificuldades, características próprias. E isso não significa que não possamos ter e levar as nossas vidas com naturalidade, com bom humor, com graça, com fé, com esforço, mas também com alegria, com expectativas, com consumo, com prestação de serviços. A definição necessidades especiais, eu não gostaria de me ater apenas a uma questão legal. Eu fiz esse comentário também na aula sobre público da terceira idade, Eu não quis me prender necessariamente naquela aula a uma faixa etária, por exemplo, a partir dos 60 anos. Falamos sobre várias faixas etárias. E das necessidades especiais também eu não quero estar circunscrito ao que prescreve a lei que atende a esse público, especificamente lei meritória, legislação necessária, porque a lei nos ajuda a ter mais consciência da importância do outro. Uma civilização, uma cultura, um país, uma nação que respeitasse o seu povo, talvez precisasse de poucas leis. Então, quanto mais leis e normas e decretos um país tem, uma nação é obrigada a seguir, menor é o grau, menos consciência tem esse povo. Porque qual é o papel da lei? Nos fazer pensar nas atitudes que nós temos em relação ao outro. Então, a nossa tentativa de explanação aqui nesse vídeo, nessa aula, é a de permitir que você consiga ter uma compreensão mais ampla, mais de vanguarda, de mais respeito, de mais carinho, de mais atenção e de mais consideração para com um público tão seleto. Quando comentamos necessidades especiais, eu posso classificá-las dentro do perfil do seu público, de retórica, de oratória, de como convencer, de como lidar, de como tratar essas pessoas, esse público, da qual todos nós fazemos parte, mas algumas situações vão demandar de você uma postura também especial, também respeitosa.
em que você tem a necessidade especial caracterizada em duas frentes, né? Essa classificação é por conta e risco, eu que assumo do ponto de vista pedagógico. Eu posso ter um cliente que tenha uma necessidade especial de natureza cognitiva, de natureza afetiva. Então, eu não vou dizer um problema, talvez eu diria um distúrbio ou uma dificuldade. Vou procurar me ater ao termo dificuldade, porque todas as dificuldades, todos nós as temos. Então, um cliente em potencial com uma dificuldade cognitiva, que é o processamento das informações, que é o entendimento de um contexto, de um quadro, de um exemplo. Né? Cognição está vinculada ao campo do conhecimento. Então, algumas dificuldades cognitivas, né, algum atraso de compreensão, de mentalidade, depende, né, do contexto. Essa pessoa precisará de um acompanhante, pais, mães, cônjuge, enfim, que lhe forneça esse processo de interação e de comunicação. Posso ter também, na condição de necessidades especiais, uma pessoa com alguma dificuldade de natureza emocional e, por consequência, há um comprometimento aí da mentalidade, da interpretação das informações, da análise e de uma tomada de decisão. É claro que, dependendo do agravamento, né, ou do grau dessa dificuldade cognitiva, entendimento, afetiva, sentimento, este seu cliente estará acompanhado de uma outra pessoa. Então, dentro desse perfil, eu entendo qual deve ser, do ponto de vista de retórica e de oratória, de fala e de convencimento, que você deva realizar, do serviço que você deva prestar. Você vai ter a interlocutora, o interlocutor, que é a pessoa que acompanha, e falar e dar atenção para essa pessoa. Mas também, isso é muito importante, por isso que eu falo bem próximo de você, ao pé do seu ouvido, o seu respeito, o seu carinho e a sua atenção, e até o seu discurso para a pessoa em questão, para o público, esse público seu que está lá. Então, há um equívoco, muitas vezes, quem lida com um público com necessidades especiais, de interagir, de conversar com o acompanhante da pessoa, como se aquela pessoa portadora de necessidades especiais não existisse ou não estivesse lá. Então, coloque-se, vamos inverter um pouco aí os papéis. Vamos supor que eu seja você, eu esteja no seu papel, na sua missão, no seu trabalho, e você seja um portador, uma portadora de uma necessidade especial, seja ela qual for. E você está acompanhado de alguém, sua esposa, o seu namorado, dentro do serviço que eu ofereço ou do produto que eu vendo. E eu começo a falar tão somente com o seu namorado ou com a sua esposa e te ignoro. Como que você se sente? Como que você se sentiria? Constrangida? Triste? Com raiva? Nervoso? E com toda razão. Com toda razão. Então, voltando ao contexto anterior, você deverá criar um estilo somente seu, um processo, uma técnica, uma postura, vamos utilizar essa expressão, uma postura em que você consiga interagir com o seu cliente, o seu paciente, seja quem for, portador de necessidades especiais, e o seu acompanhante. Guarde bem o termo, acompanhante é aquele que acompanha. A pessoa que está lá com necessidades especiais tem vontade própria, se o grau da sua cognição for definido como normal, né? Se ele não tem a compreensão, a consciência, o entendimento, realmente ela não tem a deliberação. Mas se há um grau de entendimento, de compreensão, de audição, de visão,
A pessoa olha para você, ela quer interagir com você, ela está lá para você interagir com ela. Então, não subestime, né? Às vezes, e na grande parte das vezes, internauta, não é má fé do profissional, é ignorância, é desconhecimento. E você que assiste a essa aula, você que já deve ter assistido a todos os módulos, tem percebido que eu bato muito numa tecla chamada amor, respeito, carinho, atenção, consideração para com o seu público. Já defini exaustivamente quem é o seu público e agora cabe a você organizar a construção de uma postura profissional que interaja com o acompanhante, mas com o ator principal, a atriz principal, que é o público de necessidades especiais. Tá? Um outro ponto que também eu desejo lhe falar é, além da necessidade especial de natureza cognitiva, pode ser que você tenha pessoas com problemas de visão, né, a questão da cegueira, a questão da surdez, é muito comum também, e aí há um intérprete também, que vai fazer todo o processo de interpretação, de deslocamento motor, um cadeirante, por exemplo. Então, parece uma coisa tão óbvia que nem sempre elas são assimiladas no procedimento de quem atende. Então, vamos supor que você atenda a um cego, a uma cega, que lhe faz algumas perguntas sobre o produto ou o serviço que está sob a sua responsabilidade. Peça informações sobre algo. É muito interessante que nós, na prontidão de querer ajudar, nós falamos o que vem ao coração, ao que vem da experiência, sem prestarmos atenção ao vocabulário utilizado. Um exemplo, vamos supor que você queira dar um exemplo em que informações de natureza visual são passadas. Né? Um exemplo simplório, 2 pontos, abre aspas, você comentar sem querer, claro, a um cego, veja que interessante, veja que interessante, veja que bonito, olha só que coisa bonita, ver, olhar, azul, longo, comprido, que combinação. Perceba, né, nessa aula que para um cego isso não faz muito sentido. Ou se a pessoa ficou cega depois de uma fase da sua vida, pode criar talvez aí um constrangimento, que eu sei que não foi, eu sei que não foi a sua intenção. Né? Ah, Luiz, desculpe, foi a força do hábito. Eu acredito nisso, eu entendo nisso. Né? Para isso que eu estou aqui, para lhe orientar. Então, para que você, aos poucos, se conscientize e se você quiser se tornar um especialista em atender a este público, é claro que com a experiência você vai adquirindo o jeito para a coisa, você vai reconstruir o ditado da maneira como você elenca a sua fala. O seu discurso vai ser reformulado. Da mesma forma, uma pessoa com problemas auditivos, pode ser que ela utilize um aparelho de surdez e pode ser que ela tenha um intérprete. Então, novamente, você tem que utilizar uma postura, você tem que construir uma postura em que, não sei se você já atendeu a um público com surdez, né, com dificuldade de audição, parcial ou total. Há uma pessoa que o acompanha, pode ser um parente, alguém que não é um profissional de Libras, que é a linguagem, né, universal, e que vai interpretar isso para o seu cliente, a sua cliente. Às vezes é um familiar que cria algum mecanismo de um recurso de linguagem para que eles se entendam. Então, no caso do cego, da pessoa com a cegueira, problema da visão, o caminho é um. Ele é muito mais discursivo, ele é muito mais falado. Por quê? A sua narrativa
a sua fala tem que compensar as informações visuais, os dados visuais que aquele cliente, que aquela cliente não possui. Quando o seu cliente com necessidades especiais talvez tenha aí um problema de audição parcial ou total, entra aí uma pessoa, vamos dizer assim, um intérprete, que fará a coisa ser mais compreensível para o seu público, para o seu público, homem ou mulher, que vão manifestar de maneira pública os seus interesses. Então, quanto mais o seu público entender, mais ele vai manifestar, ela vai manifestar o interesse e a curiosidade, né? É como se fosse criar um gatilho de comunicação, né? Uma forma de vocês se entenderem. E o brasileiro, o profissional brasileiro tem essa criatividade de criar um recurso, uma maneira própria de interação, né? É próprio da nossa condição de brasileiro e aproveite para treinar isso de uma forma mais sistemática. Então, pacientes, clientes com problemas de visão. Pacientes, clientes com problemas de audição. Pacientes, agora, clientes com problemas de locomoção, ou o cadeirante. O cadeirante tem a seu favor a visão e a audição. Ele tem algo que o limita circunstancialmente, que é o deslocamento físico. Nesse caso, e temos muitos que até vão sozinhos e se deslocam com toda a competência e com toda a autonomia, o que nos causa muita admiração, orgulho e respeito, e alguns que estão acompanhados, seja para auxiliá-lo, seja porque estão na academia, no shopping, na clínica, na empresa, no comércio, na rua, no deslocamento, dando um determinado apoio, né? Nessa questão, é interessante também você fazer uma análise do seu público, homem ou mulher, cadeirante, criança ou adolescente, idoso ou não, para entender qual é o seu perfil de personalidade. Então, eu tenho, por exemplo, cadeirantes que são mais tímidos, extrovertidos, mais fechados, mais abertos. Como que essa pessoa se comunica? É também interessante, ao lidar com esse público, que você cuide do seu olhar. Existe um vício, não teria outro nome, inconsciente de alguns profissionais que não guardam a visão. Como é que é guardar a visão? Ficam, às vezes, observando a constituição da cadeira de rodas. Acredite. Ou se a pessoa anda de muletas e tem algum problema de deformação muscular ou óssea, então a pessoa, o vendedor, inconscientemente, de uma forma até inconsciente, e eu acredito até sem má fé, mas a curiosidade faz com que o vendedor ou a prestadora de serviços, né? Vamos supor que você seja essa pessoa e eu conversasse com você assim: preste atenção no meu olhar. Aqui eu olho para você e aqui eu olho para sua cadeira, para sua muleta, enfim. Fico assim, ó. Então, meu caro, você está interessado ou fala e depois fica olhando assim, né? Isso é indiscrição. É indiscrição não apenas para com quem é cadeirante ou tem uma necessidade especial, é uma indiscrição para com qualquer público. Vamos supor que você atenda a um homem muito obeso e você fica olhando para o corpo da pessoa. Isso constrange. Cabe a você, que é o prestador, cabe a você, que é a prestadora de serviços, atentar para esse detalhe e se controlar. Há uma expressão em oratória chamada guarda das vistas.
O que significa esse termo elegante? Guarda das vistas, ou no singular, guarda da vista. É você não olhar para onde não deve ser olhado. O seu olhar deve estar direcionado para o rosto da pessoa. O rosto da pessoa. Quer ela tenha uma necessidade especial explícita, né, em parte incapacitante, ou não. Né? Pelo amor de Deus, se uma cliente se aproxima de você com um decote, uma roupa decotada, e você não ter o controle, que situação constrangedora e desrespeitosa, fica olhando. Né? Da mesma forma, você, prezada aluna que nos acompanha, também não ter a guarda da vista para com o seu público. Então, o que eu falo é válido tanto para homem como para mulher. O nosso olhar, meu caro, minha cara, deve ser direcionado para a pessoa, quer ela esteja numa cadeira ou não, quer ela utilize uma muleta ou não, quer ela tenha um problema muscular, ósseo ou não. O que nós vemos é uma roupa, O corpo da pessoa é uma roupa. A pessoa está por detrás dessa roupa. É com essa pessoa que você, né, não vê, porque você vê a roupa, você vê aqui o óculos, você vê a gravata, a camisa, o rosto, as minhas características faciais. Isso é uma roupagem. Isso é uma roupagem, tá? Agora, o que vale é você perceber que por detrás dessa roupa existe uma pessoa, existe um cliente. Né? O fundamental é você perceber que o cliente com necessidades especiais é um cidadão, é uma cidadã, é um cliente, é um consumidor, uma consumidora com um poder aquisitivo. Você está lá para prestar o serviço. Então, muitas vezes, perguntas indiscretas, né? Comentários engraçados. Eu não tenho nada contra piadas, eu gosto de piadas, mas algumas piadas, se é que você as utiliza, eu recomendo expressamente para que você tome um certo cuidado nos exemplos que você dá. Porque, às vezes, de fato, a piada, né, o comentário engraçado são de fato, mas eles são inadequados. Então, antes de você, eu suponho que talvez você dificilmente tenha lidado com esse público e por isso, até agora, você assistiu a essa aula, né, para aprender a lidar, né, com esse público. Imagino que talvez você tenha tido pouca experiência ou nenhuma experiência. Se você já tem, ótimo, apenas incorpore o que eu falo à sua experiência. Caso contrário, vamos construir esta experiência juntos. Mas o interessante é que muitas vezes a forma com que eu trato o público com necessidade especial é inadequada. Então, eu penso que você possa utilizar aí uma grande dica, uma técnica muito poderosa com esse público e com qualquer outro, viu? Não só com esse público, com qualquer outro. São duas perguntas. Eu posso dar esse exemplo? Eu posso fazer esse comentário? Eu posso ter essa brincadeira? Eu posso propor essa iniciativa? Primeira pergunta. A segunda pergunta, eu devo fazer essa brincadeira? Eu devo fazer esse comentário? Eu devo promover essa iniciativa? Eu devo contar essa piada? Então, você pode, sem sombra de dúvida, com qualquer público, inclusive o de necessidades especiais, mas você deve, porque aí você vai refletir o quão adequado é o momento em que você faz esse comentário. Porque não é apenas uma questão de venda de serviço ou de produto que você realiza. É uma interação, é o que nós chamamos na sociologia, quando as pessoas consomem, seja na academia, seja
no comércio, na indústria, na escola, na rua, na clínica. Quando uma pessoa consome, o processo, o ato do consumo, não é apenas um ato, digamos, econômico, financeiro. Eu compro o produto e levo para casa, eu contrato o serviço e usufruo. Não, o consumo, não o consumismo exacerbado, o consumo é um processo natural, é um processo antropologicamente normal e até saudável. E também é um processo de socialização. Quando eu me desloco, né, num espaço físico até um determinado local ou no mundo virtual para consumir, este processo, o consumo, é um processo de socialização. É um processo em que eu troco ideias, é um processo em que eu troco impressões, é uma dinâmica em que eu troco pontos de vista. Então, é interessante que você, como profissional que atende e pretende atender a todos os públicos, em especial esse, tenha aí também não apenas um cuidado, um respeito, que eu tenho falado isso em todas as aulas, mas também um conteúdo para poder oferecer. Então, é interessante, eu vou te fazer uma pergunta agora, gostaria que você fosse muito sincero, é interessante ou não? Tá? É interessante conversarmos com pessoas inteligentes, com pessoas que têm uma certa cultura, sim ou não? Sim. Né? Pessoas inteligentes, pessoas cultas, não pessoas que se fazem inteligentes ou se fazem de cultas, pessoas realmente, né, cultas, pessoas inteligentes, elas têm o quê? Conteúdos. Então, na medida em que muitas vezes, aparentemente o que eu vou falar agora não tem a ver com esse público, mas se você parar para pensar, isso tem a ver com esse público e com outros públicos, com necessidades especiais ou não. Quando você convive com um profissional inteligente, culto, que tem conteúdo, o próprio processo de atendimento é diferenciado. Por quê? Como eu falei, o processo de, digamos, de prestação de serviços é um processo de socialização em que ideias são trocadas. E, por consequência, é muito, muito interessante que as ideias que você oferece no serviço que você presta, no atendimento que você realiza, sejam o seu cartão de visitas. Porque você tem duas questões, dois aspectos que são muito, muito valiosos. A sua imagem pessoal, certo? A sua postura, a imagem que você passa, então a maneira como você se veste, né? O cuidado com a higiene pessoal, a sua expressão fisionômica é o seu patrimônio. Né? Agora, isso nada adianta se quando você abre a boca, você tem pouco a dizer. Você tem muito pouco a dizer. Porque quando você fala, quando você interage, confirma-se a imagem inicial, né? A realidade que eu vi. Agora eu vou te ouvir. E o público com necessidades especiais é um público muito atento, muito mais atento do que aqueles que têm outras necessidades ou não as possuem, de uma certa maneira mais genérica. Eles são muito mais observadores. Eu guardei essa fala para o final da nossa aula, porque é um público muito mais atento. Dentro das suas limitações ou necessidades especiais, eles têm aguçado outras características. Por exemplo, uma pessoa com problemas de visão desenvolve, por hábito, por prática, uma audição muito atenta, ele presta muita atenção no que é dito. Da mesma forma, uma pessoa com problemas de surdez é muito observadora no que ela vê. Né? Uma pessoa cadeirante se encontra numa posição em que ela consegue visualizar informações, traços e comportamentos que em outras condições talvez nós não víssemos. Então, a atenção que o outro tem sobre você é um convite, não é algo para te assustar, não. É uma oportunidade para você trabalhar com mais carinho, com mais atenção, com mais generosidade o serviço que você vai tratar.
Na aula número 15, nós vamos falar sobre perfil, canais de comunicação, o perfil do seu público, que você vai agregar mais informação e mais conhecimento ao seu trabalho, tá bom? Foi um grande prazer trocar essas ideias com você e até a próxima aula. Um abraço!